Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já terminou uma obra sem saber exatamente onde seu dinheiro foi parar? Já viu uma obra começar com tudo certinho no papel, só que no canteiro as coisas simplesmente não conectam, cronograma não fecha, falta material, equipe não produz, parada no canteiro, e cada nova medição que você faz, a sensação é de que você está correndo atrás do prejuízo, só que você não entende de onde que ele veio. E o pior, que no início de todo o processo você tinha um orçamento. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Se seu orçamento é apenas uma planilha de números, você não está gerindo a sua obra. Você está apenas estimando custos. E quem só estima, não controla. Quem não controla, improvisa. E quem improvisa na construção, paga para trabalhar. Isso acontece porque muita gente enxerga o orçamento como o fim do processo. Tá pronto, agora é só executar. Mas na verdade o que você precisa entender é que o orçamento é o começo de tudo. Se ele não conversa com o seu planejamento, se ele não orienta a sua compra, se ele não baliza os seus contratos, se você não projeta o seu fluxo de caixa, se você não monitora a obra ao longo do processo de execução, então você tem apenas uma tabela em mãos que não vai servir para nada. O orçamento precisa ser uma ferramenta de gestão. E se você não utilizar dessa forma, ele não vai ser. E a sua obra sem uma ferramenta de gestão é como uma embarcação sem bússola. Uma hora você pode ter certeza que você vai perceber que está muito longe da rota. Mas aí você já gastou muito, né? O desvio já veio, já prometeu prazos que não vai cumprir e já comprometeu com um lucro que não existe mais. E aí você percebe que é tarde demais. Você não falhou na execução, você falhou no controle, porque o controle nasce no orçamento. Então, se você ainda trata o seu orçamento de obras como uma simples planilha de preço, você hoje vai entender que está cometendo um dos maiores erros que um gestor pode cometer. E sabe por quê? Porque o orçamento é muito mais que um número final. Ele é uma ferramenta poderosa de gestão que existe dentro da execução de uma obra. Hoje eu vou te mostrar que o orçamento de obras não é apenas uma planilha de preço. Ele representa a base que sustenta toda a sua decisão estratégica de uma obra. Um orçamento bem feito, ele transforma o caos, o descontrole em previsibilidade. Ele dá poder ao gestor e protege a sua obra, o seu empreendimento e a sua empresa de prejuízos. Então vamos lá. Eu quero que você entenda essa visão. Muita gente pensa que o orçamento é apenas um levantamento de custo. Sim, ele é um levantamento de custo, mas ele não é só isso. Ele tem várias outras funções. Um orçamento de verdade, profissional, bem feito, é um documento vivo que representa uma estratégia de execução. Dentro dele vai alinhar um monte de coisa. O estudo do projeto executivo, o escopo de serviço de todas as atividades, a sequência de execução, as composições de custos diretos e indiretos unitárias, a expectativa de produtividade, margem, prazo. E principalmente, o orçamento é uma ferramenta muito importante para você, gestor. Ele representa o seu planejamento financeiro, técnico e estratégico. Ele serve como uma bússola para o cronograma, para os suprimentos, para as contratações e principalmente para a tomada de decisão. Além disso, ele integra vários setores do seu processo de gestão. Ele conecta a engenharia de suprimentos com o financeiro, com a produção. Ele define os limites, as suas metas, estabelece o teto de gasto, orienta o controle de custo. Ele permite o controle físico-financeiro real. Com ele, dá para comparar o que foi previsto com o que está sendo executado. Ou seja, você vai comparar o que foi planejado lá no início com o realizado. Ele ainda facilita a previsão e as decisões. Com base nele, o gestor sabe quando pode ou não fazer um aditivo, uma compra, o fornecedor antecipar o pagamento dele ou não.
Um orçamento bem feito, ele alimenta todo o seu processo de gestão. Planejamento, cronograma físico-financeiro, suprimentos, o setor de compra, quantidade, prazo de compra, contratações, mão de obras, equipamentos, terceirizações durante a obra, o controle, a comparação com o previsto versus o realizado, sem contar com o seu fluxo de caixa, a análise de viabilidade, capital de giro durante toda a sua obra ali e principalmente a sua tomada de decisão. Vale muito a pena você usar o seu orçamento de obra como um processo, como uma ferramenta de gestão. Olha só, mas para tudo isso que eu falei até agora funcionar realmente na prática, o seu orçamento ser usado de fato como uma ferramenta de gestão, ele precisa representar de fato uma estimativa real do custo da obra. Então ele precisa ser bem feito. Porque um orçamento mal feito, que não representa uma estimativa segura do valor da obra, pode causar um desastre, de verdade. Porque é um mapa que não te leva a lugar nenhum ou que te leva para um lugar errado. É exatamente onde a maioria dos prejuízos começam. É no orçamento mal feito. Mas hoje o meu objetivo aqui é te dar condições de transformar o seu orçamento em uma ferramenta de gestão. Você precisa entender que ele precisa ser detalhado, ele precisa ser atualizável, integrado ao seu cronograma. Você precisa levar em consideração a sua produtividade real da equipe no seu canteiro. Ele precisa ser elaborado com um pensamento de execução e não só de precificação, entendendo a forma como você vai fazer esse controle físico-financeiro, monitorando todo o processo para constantemente você identificar os desvios muito rápido e agir. E foi pensando em ajudar você que quer aprender, primeiro, a fazer um orçamento seguro, real, da forma correta e depois usar essa ferramenta como uma ferramenta real de gestão no seu canteiro, no seu processo de execução, que eu criei o método Obra Firme. Na minha metodologia, eu vou te ensinar como usar o seu orçamento como uma ferramenta de tomada, literalmente, de decisão, com dados que te mostram onde ajustar, quando acelerar ou quando desacelerar, onde otimizar suas compras, como manter a obra saudável até o final, do início até o final você vai ter previsibilidade, segurança. Você aprende aqui também a forma correta de elaborar um orçamento real, que te dê segurança, que seja uma bússola, um mapa de fato durante todo o seu período de execução. Esse método é fruto de mais de 13 anos de experiência, executando os diferentes tipos de obra. Ele nasceu dentro do canteiro, dentro da obra, não é uma tese de faculdade. Eu não estudei apenas, também estudei para criá-lo, mas ele nasceu na prática. É um passo a passo que eu uso para executar as minhas obras. Eu estou falando de skin the game, é você aprender com quem faz, equipe de verdade, cliente te colocando pressão, te enchendo o saco. Esse método são 6 encontros individuais, onde eu te ajudo a construir uma gestão firme. Desde o princípio, você vai aprender todos os passos aqui que um gestor precisa entender para ter bons resultados. Não apenas sobre o tema que a gente falou hoje de orçamento. Você vai aprender sim a fazer orçamento, a utilizá-lo como uma ferramenta de gestão, mas também vai aprender a fazer planejamentos, cronogramas, controle, gestão de suprimentos, tudo que um gestor de fato precisa para ter bons resultados. E aí, se você está interessado em se tornar um gestor profissional e parar de passar aperto e tocar obras, eu vou te pedir que me chame nesse link abaixo aqui. Você vai falar direto comigo, não tem robô, não tem esqueminha. Nós vamos conversar, eu vou entender a sua necessidade e a gente vai montar um projeto juntos que vai te levar para outro nível. Agora a decisão é sua. Te espero do outro lado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Inscreva-se no canal para você acompanhar os próximos. Não deixa de ativar o sininho também. E muito obrigado por passar esse tempo junto comigo aqui. Abraço, até a próxima.